A chuva torrencial batia contra as enormes janelas de vidro do 30º andar do edifício corporativo mais imponente da cidade. Marcos Henrique Carvalho, aos 42 anos, caminhava pelos corredores vazios da Carvalho Enterprises com seus sapatos italianos ecoando sobre o mármore polido. Seus olhos cinzentos percorriam cada detalhe do ambiente que construíra com sangue e suor durante 2 décadas. Era quase meia-noite de uma sexta-feira, e o empresário havia decidido fazer uma inspeção surpresa nos andares administrativos, algo que costumava fazer quando a insônia o atormentava. O homem de porte atlético e cabelos grisalhos nas têmporas parou diante da porta entreaberta do Departamento de Recursos Humanos. Uma luz suave emanava do interior, acompanhada de um som baixo e melódico que não conseguia identificar. Marcos franziu o senho. Todos os funcionários deveriam ter saído há horas. A empresa tinha políticas rígidas sobre horários e segurança. Quem ousaria desrespeitá-las? Empurrou a porta com cuidado e o que viu o deixou completamente paralisado. Sentada em uma cadeira simples, próxima a uma pequena mesa iluminada por um abajur amarelo, estava uma jovem mulher de cabelos castanhos presos em um coque desarrumado. Ela usava um vestido azul marinho simples e segurava nos braços um bebê pequeno, que mamava tranquilamente em seu seio. A cena toda emanava uma paz e uma ternura que contrastavam drasticamente com o ambiente frio e corporativo ao redor. A mulher cantarolava baixinho uma canção de ninar, balançando suavemente o corpo para embalar a criança. Seus olhos estavam fechados, e um sorriso sereno decorava seu rosto cansado. Marcos reconheceu-a imediatamente. Era Helena Santos, a nova funcionária da limpeza que havia sido contratada há 3 meses. Ela tinha 24 anos, era mãe solteira e trabalhava no turno noturno para conseguir cuidar do filho durante o dia. O empresário permaneceu imóvel na porta, observando aquela cena íntima e tocante. Algo dentro dele se remexeu de forma incômoda. Durante anos, havia construído uma reputação de homem inflexível e determinado. Não tolerava atrasos, desculpas ou qualquer tipo de comportamento que pudesse afetar a produtividade da empresa. Seus funcionários o respeitavam, mas também o temiam. Era conhecido por demitir pessoas por infrações muito menores do que trazer um bebê para o local de trabalho. Helena abriu os olhos lentamente, ao perceber a presença do patrão, sentiu o sangue gelar em suas veias. O bebê ainda mamava tranquilamente, alheio à tensão que se instalara no ambiente. A jovem mãe tentou se recompor rapidamente, mas sabia que não havia explicação que pudesse salvá-la daquela situação. Estava claramente violando as regras da empresa, e Marcos Carvalho era conhecido por não dar segundas chances. O silêncio se estendeu por longos segundos. Helena sentia as lágrimas se formando em seus olhos, mas lutava para mantê-las sob controle. Precisava daquele emprego desesperadamente. Era mãe solteira, não tinha família próxima para ajudar, e a pequena renda que ganhava limpando os escritórios era tudo o que tinha para sustentar a si mesma e ao filho. O bebê era tudo em sua vida, e ela faria qualquer coisa para protegê-lo e garantir seu futuro. Marcos observou o desespero crescente nos olhos da jovem e sentiu algo que não experimentava há muito tempo, compaixão genuína. Aquela mulher não estava ali por preguiça ou desrespeito. Estava claramente em uma situação difícil, tentando conciliar a maternidade com a necessidade de trabalhar. O empresário notou os detalhes que revelavam sua condição, as roupas simples mas sempre limpas, os sapatos gastos mas bem cuidados, e principalmente, o amor incondicional que emanava de cada gesto em relação ao bebê. A chuva continuava batendo nas janelas, criando uma atmosfera quase cinematográfica para aquele encontro inesperado. Marcos sabia que tinha uma decisão a tomar, e que essa decisão definiria não apenas o futuro de Helena, mas também revelaria que tipo de homem ele realmente era por trás de toda sua armadura corporativa. O momento estava carregado de tensão e possibilidades, como se o destino tivesse orquestrado aquele encontro para testar o caráter de ambos. Se você está sentindo o peso dessa história, curta o vídeo agora e se inscreva no canal para não perder o desfecho. O que aconteceria a seguir dependeria inteiramente da reação de Marcos. Helena segurava a respiração, sabendo que sua vida poderia mudar completamente nos próximos minutos, para melhor ou para pior. Marcos respirou fundo e deu um passo para dentro da sala, fechando a porta atrás de si.
Helena tremeu ligeiramente, interpretando o gesto como prelúdio de uma demissão humilhante. O empresário puxou uma cadeira próxima e se sentou a uma distância respeitosa, seus olhos fixos no rosto da jovem mãe. O bebê havia terminado de mamar e agora dormia tranquilamente nos braços dela, pequenos punhos cerrados e respiração ritmada. Helena, você não precisa se explicar agora, disse Marcos com uma voz surpreendentemente suave. Apenas me conte, há quanto tempo você traz seu filho para o trabalho? A pergunta pegou Helena de surpresa. Ela esperava gritos, ameaças, uma demissão sumária. Em vez disso, encontrou nos olhos do patrão uma curiosidade genuína, quase paternal. Com a voz embargada, ela respondeu que havia sido apenas naquela semana. A babá que cuidava do pequeno Miguel durante a noite havia abandonado o emprego repentinamente, e Helena não conseguirá encontrar outra pessoa de confiança tão rapidamente. Ela explicou que normalmente deixava o filho com uma vizinha idosa durante seu turno de trabalho, mas a senhora havia ficado doente. Sem ninguém para ajudar e sem condições de faltar ao serviço, Helena tomou a decisão desesperada de trazer Miguel escondido. Ela chegava mais cedo, terminava a limpeza rapidamente, e depois se escondia naquela sala pequena para amamentar o bebê antes de voltar para casa. Marcos ouviu cada palavra em silêncio, suas próprias memórias sendo despertadas por aquela história. Ele se lembrou de sua infância difícil, quando sua mãe, também mãe solteira, trabalhava em 3 empregos diferentes para conseguir sustentá-lo. Lembrou-se das noites em que ela chegava em casa exausta, mas sempre encontrava energia para ajudá-lo com os deveres de casa e para lhe dar carinho. Sua mãe havia morrido quando ele tinha apenas 16 anos, deixando-o sozinho no mundo, mas não antes de lhe ensinar os valores de determinação e compaixão que, de alguma forma, ele havia esquecido ao longo dos anos. O empresário observou Helena ajeitando delicadamente o bebê em seus braços. Havia algo na dedicação dela que o tocava profundamente. Miguel era claramente uma criança bem cuidada, apesar das circunstâncias difíceis. Suas roupinhas estavam limpas, ele parecia saudável e bem alimentado, e o amor entre mãe e filho era palpável no ar. Marcos percebeu que Helena estava sacrificando sua própria segurança profissional para garantir que o filho tivesse tudo o que precisava. A conversa revelou mais detalhes da vida de Helena. Ela havia engravidado aos 22 anos, mas o pai da criança a abandonou assim que soube da gravidez. Sem apoio familiar e com pouca educação formal, ela lutava para conseguir empregos que lhe permitissem criar o filho com dignidade. O trabalho na empresa de Marcos era o melhor que conseguirá até então, mas mesmo assim mal pagava as contas básicas e o aluguel de um pequeno apartamento nos subúrbios. Marcos, por sua vez, compartilhou brevemente sua própria história. Falou sobre como havia construído seu império empresarial a partir do nada, movido pela memória de sua mãe e pela promessa que fizera a si mesmo de nunca ser vulnerável novamente. Mas ao olhar para Helena e Miguel, ele percebeu que havia se tornado exatamente o tipo de pessoa que desprezava quando criança, alguém com poder que poderia ajudar os necessitados, mas que escolhia manter distância. A conversa fluiu naturalmente, criando uma ponte inesperada entre 2 mundos completamente diferentes. Helena descobriu que Marcos não era o monstro frio que imaginava, mas um homem que havia construído muralhas ao redor do coração para se proteger da dor. Marcos, por sua vez, viu em Helena a coragem e a determinação que sua própria mãe havia demonstrado anos atrás. O bebê se mexeu ligeiramente, emitindo pequenos sons suaves que fizeram ambos sorrirem involuntariamente. Naquele momento, as barreiras sociais e econômicas que os separavam pareciam irrelevantes. Havia apenas 2 seres humanos compartilhando um momento de vulnerabilidade e compreensão mútua. Marcos olhou para o relógio e percebeu que já havia passado mais de 1 hora desde que entrara na sala. O tempo havia voado, e ele se surpreendeu com o quanto havia se sentido à vontade conversando com Helena. Fazia anos que não tinha uma conversa tão genuína e reveladora com alguém. Sua vida social se limitava a reuniões de negócios e eventos corporativos onde as pessoas se aproximavam dele apenas por interesse financeiro. A chuva havia diminuído, e os primeiros raios de sol começavam a aparecer no horizonte. Logo os outros funcionários chegariam para começar mais um dia de trabalho. Marcos sabia que precisava tomar uma decisão sobre a situação de Helena, mas algo dentro dele havia mudado durante aquela conversa.
Pela primeira vez em anos, ele se sentia conectado com algo maior do que planilhas e relatórios financeiros. Marcos se levantou lentamente e caminhou até a janela, observando a cidade que despertava sob os primeiros raios do sol. Helena permaneceu sentada, embalando Miguel com movimentos suaves e automáticos, enquanto tentava decifrar as intenções do patrão. O silêncio se estendeu por alguns minutos, carregado de expectativa e tensão. Quando o empresário se virou novamente para ela, sua expressão havia mudado completamente. Não havia mais a frieza habitual em seus olhos, mas uma determinação diferente, quase calorosa. Helena, disse ele, aproximando-se novamente, eu tenho uma proposta para você, mas preciso que me escute com atenção antes de dar qualquer resposta. A jovem mãe assentiu nervosamente, ainda sem entender aonde aquela conversa levaria. Marcos puxou a cadeira mais próxima e se sentou novamente, desta vez com uma postura mais relaxada e aberta. Ele explicou que havia ficado profundamente impressionado com a dedicação dela como mãe e com sua ética de trabalho. Mesmo enfrentando dificuldades imensas, ela nunca havia faltado um dia sequer, sempre cumpria suas obrigações com excelência, e ainda encontrava energia para cuidar do filho com tanto amor. O empresário revelou então sua ideia. Ele estava pensando em criar um programa de apoio aos funcionários com filhos pequenos, algo que incluiria um berçário dentro da própria empresa, horários flexíveis e apoio psicológico para mães trabalhadoras. Helena seria não apenas a primeira beneficiária desse programa, mas também sua coordenadora. Ela ajudaria a desenvolver as políticas e a orientar outras mães que poderiam se encontrar em situações similares. Helena ficou completamente atônita. Aquilo parecia bom demais para ser verdade. Durante anos, havia sonhado com a possibilidade de ter um trabalho que lhe permitisse estar próxima do filho, mas nunca imaginou que algo assim pudesse acontecer em sua vida. Ela perguntou se Marcos estava falando sério, se não era algum tipo de teste ou pegadinha cruel. Marcos sorriu pela primeira vez desde que entrara na sala. Era um sorriso genuíno, que transformou completamente sua fisionomia severa. Ele explicou que estava completamente sério e que, na verdade, a ideia havia surgido naquele exato momento, inspirada pela coragem e dedicação que ela demonstrava. O empresário admitiu que havia perdido o contato com valores humanos fundamentais ao longo dos anos, focando apenas no crescimento financeiro da empresa. A proposta incluía não apenas o novo cargo, mas também um salário substancialmente melhor, plano de saúde completo para ela e Miguel, e a oportunidade de estudar através de um programa de educação corporativa que a empresa financiaria. Marcos via nela um potencial que ia muito além da limpeza de escritórios, e queria investir em seu desenvolvimento profissional. Helena começou a chorar, mas eram lágrimas de alegria e alívio. Por anos, havia lutado sozinha, sentindo-se invisível e sem valor em um mundo que parecia não se importar com pessoas como ela. Agora, alguém não apenas a via, mas acreditava em seu potencial e queria ajudá-la a crescer. Ela segurou Miguel mais firmemente contra o peito, sussurrando para o bebê adormecido que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. O empresário observou a emoção de Helena e sentiu algo que não experimentava há décadas, a satisfação genuína de fazer o bem. Não era a satisfação vazia dos lucros ou das conquistas empresariais, mas algo muito mais profundo e significativo. Ele percebeu que havia encontrado um propósito que ia além da acumulação de riqueza. Marcos explicou que o programa começaria imediatamente. Ele já tinha em mente uma sala no 15º andar que poderia ser transformada em um berçário completo, com todos os equipamentos necessários. Helena poderia trazer Miguel todos os dias, e outras funcionárias que se encontrassem em situações similares também seriam beneficiadas. A empresa contrataria profissionais especializados em cuidados infantis para garantir que as crianças recebessem toda a atenção necessária. A conversa foi interrompida pelo som de vozes no corredor. Os primeiros funcionários estavam chegando para iniciar mais um dia de trabalho. Marcos olhou para Helena e disse que eles precisavam sair daquela sala antes que alguém os visse e criasse mal-entendidos. Ele se ofereceu para carregar a bolsa dela enquanto ela carregava Miguel. Enquanto caminhavam pelos corredores em direção ao elevador, Helena não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Poucas horas antes, ela estava aterrorizada com a possibilidade de perder o emprego.
Agora, não apenas manteria o trabalho, mas teria uma oportunidade de crescer profissionalmente e oferecer um futuro melhor para seu filho. Se essa virada te surpreendeu, curta o vídeo e inscreva-se para apoiar nosso trabalho e receber mais histórias como esta. Marcos apertou o botão do elevador e se virou para Helena uma última vez antes de se separarem. Ele disse que marcaria uma reunião formal para segunda-feira para discutir todos os detalhes do novo programa e de sua nova posição. Por enquanto, ela deveria ir para casa descansar e aproveitar o fim de semana com Miguel, sabendo que suas preocupações financeiras estavam chegando ao fim. 3 meses depois, o 15º andar da Carvalho Enterprise já havia se transformado completamente. O que antes era um espaço de armazenamento vazio agora abrigava o mais moderno berçário corporativo da cidade. Paredes pintadas em tons suaves de azul e amarelo, brinquedos educativos espalhados por toda parte, berços confortáveis e uma área especial para amamentação criavam um ambiente acolhedor e seguro para as crianças dos funcionários. Helena caminhava pela nova instalação com Miguel nos braços, supervisionando os últimos preparativos para a inauguração oficial do programa. Ela usava um terno elegante azul marinho, seus cabelos estavam profissionalmente arrumados, e sua postura emanava uma confiança que não possuía meses atrás. A transformação era notável não apenas em sua aparência, mas em toda a sua maneira de se portar. O programa havia crescido além das expectativas mais otimistas de Marcos. 17 funcionários já haviam se inscrito para utilizar o berçário, incluindo não apenas mães, mas também alguns pais solteiros que enfrentavam dificuldades similares. A empresa havia contratado uma equipe de pediatras, psicólogos infantis e educadores especializados para garantir que as crianças recebessem cuidados de qualidade excepcional. Marcos observava Helena coordenando a equipe com eficiência impressionante. Ela havia se matriculado em um curso de administração noturno financiado pela empresa e demonstrava um talento natural para liderança e organização. Em apenas 3 meses, havia desenvolvido protocolos de segurança, programas educacionais adaptados para cada faixa etária, e um sistema de comunicação que mantinha os pais constantemente informados sobre o bem-estar de seus filhos. A história de Helena havia se espalhado pela empresa, inspirando outros funcionários e mudando completamente a cultura organizacional. Pessoas que antes viam Marcos apenas como um patrão inflexível agora o respeitavam também por sua humanidade e visão social. A produtividade geral havia aumentado significativamente, pois os funcionários se sentiam mais valorizados e seguros em relação ao bem-estar de suas famílias. Naquela manhã específica, Marcos havia convocado uma reunião com toda a diretoria para apresentar os resultados do programa e discutir sua expansão. Helena seria a apresentadora principal, compartilhando não apenas os dados estatísticos, mas também os relatos emocionais de transformação que o projeto havia proporcionado a tantas famílias. A sala de reuniões estava repleta de executivos elegantemente vestidos, alguns céticos sobre o investimento em programas sociais, outros curiosos sobre os resultados financeiros da iniciativa. Helena entrou na sala carregando Miguel, que agora com 6 meses estava mais esperto e interativo. O bebê sorriu para os executivos, quebrando o gelo imediatamente e humanizando toda a apresentação. Helena começou sua apresentação contando sua própria história. Falou sobre as noites de desespero quando não sabia como conciliar o trabalho com os cuidados do filho, sobre o medo constante de perder o emprego, e sobre como o programa havia transformado não apenas sua vida, mas a vida de muitas outras famílias. Sua voz era firme e emocionada, conquistando a atenção de todos os presentes. Os números apresentados por Helena eram impressionantes. A rotatividade de funcionários havia diminuído em 70%. O absenteísmo por questões familiares havia praticamente desaparecido. A satisfação no trabalho havia aumentado drasticamente, refletindo-se em melhor atendimento aos clientes e maior inovação nos projetos. O investimento inicial no programa já estava sendo recuperado através da maior produtividade e menor necessidade de contratação e treinamento de novos funcionários. Mais importante ainda, Helena apresentou os relatos pessoais dos beneficiários do programa. Maria, uma secretária que havia considerado abandonar o emprego após o nascimento de sua filha, agora trabalhava com tranquilidade sabendo que a criança estava segura e bem cuidada no andar de baixo. Roberto, um analista financeiro e pai solteiro, havia conseguido aceitar uma promoção que antes recusara por não ter com quem deixar o filho pequeno.
Marcos observava Helena conduzir a apresentação com um orgulho paternal que não esperava sentir. Ela havia se transformado de uma funcionária invisível em uma líder inspiradora, capaz de articular ideias complexas e emocionar uma plateia experiente. O empresário percebia que havia descoberto não apenas uma excelente gestora, mas também uma pessoa que compartilhava sua visão renovada sobre o papel social das empresas. Durante a sessão de perguntas, um dos diretores mais céticos questionou sobre o retorno financeiro a longo prazo do programa. Helena respondeu com dados precisos e projeções bem fundamentadas, mas também com uma paixão contagiante sobre o valor de investir nas pessoas. Ela argumentou que funcionários felizes e seguros eram o ativo mais valioso de qualquer empresa, e que o programa havia provado essa teoria na prática. A reunião terminou com uma aprovação unânime para expandir o programa para todas as filiais da empresa. Marcos anunciou que Helena seria promovida para diretora de bem-estar corporativo, uma posição nova criada especificamente para ela, com a responsabilidade de implementar programas similares em todas as unidades da Carvalho Enterprises. Quando a sala se esvaziou, Marcos e Helena permaneceram sozinhos com Miguel. O empresário segurou o bebê nos braços, observando como a criança havia crescido e se desenvolvido durante aqueles meses. Miguel sorriu para ele, estendendo os bracinhos pequenos em sua direção, e Marcos sentiu seu coração se encher de uma ternura que há muito tempo não experimentava. Um ano depois daquele encontro noturno que mudou suas vidas, Marcos e Helena se encontravam no 20º andar da empresa, observando através das janelas panorâmicas a construção do novo complexo educacional que estava sendo erguido no terreno ao lado do edifício principal. O projeto incluiria uma creche completa, uma escola primária e um centro de capacitação profissional para os funcionários da empresa e suas famílias. Helena segurava Miguel, que agora com 1 ano e meio caminhava com passos firmes e falava suas primeiras palavras. O menino apontava para as máquinas de construção lá embaixo, repetindo entusiasmado a palavra caminhão que havia aprendido recentemente. Sua transformação de bebê frágil para uma criança saudável e feliz refletia a mudança completa que havia ocorrido em suas vidas. A história de Helena havia se tornado um caso de estudo em várias universidades de administração do país. O programa de bem-estar corporativo da Carvalho Enterprises havia sido reconhecido internacionalmente como um modelo inovador de responsabilidade social e empresarial. Jornalistas do mundo todo vinham conhecer a iniciativa que havia provado que investir no bem-estar dos funcionários não era apenas moralmente correto, mas também extremamente lucrativo. Marcos havia se transformado em um empresário completamente diferente. Continuava sendo exigente e determinado, mas agora suas decisões eram pautadas não apenas pelo lucro, mas também pelo impacto humano de suas ações. A empresa havia crescido exponencialmente, atraindo os melhores talentos do mercado que queriam trabalhar em uma organização que genuinamente se importava com seus funcionários. Helena, por sua vez, havia se tornado uma das executivas mais respeitadas da cidade. Sua história de superação inspirava mulheres em todo o país, e ela frequentemente era convidada para palestras sobre liderança feminina e programas sociais corporativos. Havia concluído sua graduação em administração com honras e estava iniciando um mestrado em gestão de pessoas, sempre com o apoio e incentivo da empresa. Naquela tarde específica, eles estavam revisando os planos para expandir o programa para empresas parceiras. A ideia era criar uma rede de apoio que permitisse que outras organizações implementassem iniciativas similares, compartilhando recursos e conhecimentos para maximizar o impacto positivo na sociedade. Miguel correu pela sala, brincando com pequenos blocos de construção que Helena sempre mantinha em seu escritório. O menino havia se tornado uma mascote adorada por todos os funcionários, que o viam como um símbolo vivo da transformação que a empresa havia passado. Ele crescerá rodeado por amor, carinho e oportunidades que sua mãe jamais sonhara poder oferecer. A conversa entre Marcos e Helena foi interrompida por uma ligação especial. Era o prefeito da cidade, convidando Marcos para receber uma medalha de mérito social pelos programas implementados em sua empresa. A iniciativa havia inspirado outras empresas da região a criarem programas similares, gerando um movimento que estava transformando a cultura empresarial de toda a cidade. Marcos aceitou a honraria, mas fez questão de esclarecer que Helena deveria estar ao seu lado durante a cerimônia. Ele sabia que sem a coragem e a determinação dela, nada daquilo teria sido possível.
A história deles havia provado que às vezes as maiores transformações nascem dos encontros mais inesperados. Enquanto o sol se punha por trás dos arranha-céus, Marcos refletia sobre como uma simples decisão de compaixão havia mudado não apenas 2 vidas, mas centenas de outras. Ele havia aprendido que o verdadeiro sucesso não se media apenas em números financeiros, mas na capacidade de fazer diferença na vida das pessoas. Helena olhava para Miguel brincando feliz e seguro, sabendo que o futuro dele estava garantido não apenas financeiramente, mas também em termos de valores e oportunidades. Ela havia descoberto que era capaz de muito mais do que imaginava, e que sua história poderia inspirar outras mulheres a nunca desistirem de seus sonhos, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A empresa continuaria crescendo e inovando, mas agora com um propósito que ia muito além do lucro. Marcos havia encontrado sua verdadeira vocação, usar seu sucesso para criar oportunidades para outros. Helena havia provado que com determinação e apoio adequado, qualquer pessoa pode superar suas limitações e alcançar o sucesso. A história dele se tornará um lembrete poderoso de que a compaixão e a humanidade devem estar no centro de todas as decisões importantes. Que às vezes, um momento de gentileza pode criar ondas de transformação que se espalham muito além do que podemos imaginar. Miguel deu seus primeiros passos em direção a Marcos, estendendo os bracinhos para ser pego no colo. O empresário o ergueu no ar, fazendo-o rir alegremente, enquanto Helena observava com lágrimas de gratidão nos olhos. Aquela cena simples e cotidiana representava a vitória do amor sobre a adversidade, da compaixão sobre a indiferença. O legado daquele encontro noturno continuaria se espalhando por gerações, provando que quando escolhemos ajudar em vez de julgar, quando optamos pela empatia em vez da frieza, criamos um mundo melhor não apenas para nós mesmos, mas para todos ao nosso redor. Se essa história tocou seu coração, clique no botão de gostei e inscreva-se agora para não perder as próximas histórias que preparamos para você. A verdadeira riqueza, Marcos e Helena haviam aprendido, não estava nos números de suas contas bancárias, mas na quantidade de vidas que conseguiam transformar positivamente. E essa era uma riqueza que crescia cada vez mais, a cada novo dia, a cada nova oportunidade de fazer o bem.